noite, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra bíblica. Eu espero que você possa ser edificado por essa palavra. Nesse tempo também que nós estamos vivendo a igreja de um modo diferente. Participe sempre dos horários que nós temos as nossas pregações, nossas devoções. Nós vamos ter uma exposição bíblica, uma palavra bíblica para você e a sua família. E o nosso desejo é que todos de nossa comunidade possam estar atentos, possam acessar o Facebook, os links do YouTube e possamos ouvir juntos a palavra de Deus e sermos edificados de maneira mútua. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nessa noite é um dos grandes encontros de Jesus com pessoas que foram transformadas e experimentaram o poder de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E do mesmo modo como nós olhamos para o texto bíblico, o mesmo Deus quer falar conosco e nós podemos experimentar também o seu poder em nossa vida. E que Deus abençoe grandemente essa palavra no meu coração, também no teu coração. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículos 11 seguintes, que diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho de uma viúva, o único filho, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e eles louvaram e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Nós temos um relato bíblico de um dos grandes milagres que Jesus fez. Não é a primeira vez que Jesus traz alguém da morte para a vida. Não é a primeira vez que Jesus ressuscita alguém que está na morte e traz de volta a vida. Nós temos o exemplo de Jairo, da filha de Jairo. Nós temos a ressurreição de Lázaro. E aqui nós vemos e nós testemunhamos no relato bíblico a ressurreição do único filho dessa viúva. O primeiro ensino que eu quero trazer para você nessa noite é que quando tudo aparentemente está tranquilo, calmo, de repente, coisas difíceis, situações difíceis, de grande dor, de grande sofrimento, podem vir e tirar o chão dos nossos pés. Por que eu digo isso? Jesus está indo para Naim. Naim é uma cidade muito pequena. E a palavra Naim significa sossego, tranquilidade. Embora Naim signifique sossego, tranquilidade, nesse dia há agito no coração de uma mãe, há agito no coração de uma multidão, porque há a morte de um filho. Nós não sabemos, ou eu não sei o que significa perder um filho. Talvez você que está assistindo já experimentou a dor de perder um filho. Eu posso apenas entender ou tentar entender o que significa perder um filho. Mas o que nós sabemos é que toda vez que a morte acontece, é como se arrancasse algo de nós. E aí nós precisamos experimentar o luto, nós precisamos chorar, o peito aperta, falta fôlego. Parece que realmente nós não enxergamos mais sentido, esperança no momento em que essas notícias e esse tempo de luto toma a nossa vida e a nossa família. E assim também é com a nossa vida. De repente, tudo está bem. Tudo parece estar tranquilo. E do nada, essas notícias assolam a nossa casa. A verdade é que nós não temos a nossa agenda
esses sofrimentos, mas na agenda de Deus já está previsto que também na nossa vida, na nossa porta, na nossa casa, na nossa família, de repente, tudo tranquilo, tudo em paz, e tudo a situação muda, porque situações difíceis podem bater na porta da nossa vida. Nosso país até uns dias atrás estava tudo tranquilo e de repente uma doença vem se aproximando, um vírus vem se aproximando e arranca o sossego de todos nós. Arranca a tranquilidade, os planos, os sonhos que nós temos, que nós sonhamos um pouco tempo atrás, quando mudou de ano. Em 2020 então tudo vai ser melhor. As nossas promessas, planos, isso tudo de repente desaba. Assim é a nossa vida. Assim as coisas acontecem nesse mundo. Porque nesse mundo nós vamos passar por situações difíceis. A morte faz parte da nossa vida. Ela está presente e todos os dias ela anuncia o quão frágil nós somos, o quão pequeno nós somos. E aí, o segundo ensino que eu tenho aqui é dessa mãe. Além de ela precisar viver agora com o luto e com a perda do seu filho, antes disso, o texto nos diz que ela já é uma viúva. Ela já experimentou a dor da morte em perder o marido. Ela já passou pelas fases do luto quando perdeu o seu marido. O quão difícil e quão marcado é a vida do coração dessa mulher. E agora ela perde seu filho. Agora é uma mulher sozinha. O que mais deixa apreensivo é que no contexto bíblico, uma mulher sem marido e sem filho é uma mulher que está jogada aos dias da sua vida, muito possível que vai ter que se prostituir para ter o que comer, ou viver de misérias, de doações, viver de comida dada a si, entregue a si, porque ela não poderia e não teria ninguém a trabalhar por ela, ninguém a cuidar dela. Na verdade, nós estamos falando de uma mulher que, além da dor do luto, de perder o marido, de perder o filho, agora é uma mulher que não sabe como vai ser os seus dias, é uma mulher sozinha, é uma mulher que, creio, sem esperanças, que talvez já não encontra mais sentido aos dias da sua vida. E assim é a situação de muitas pessoas, também nos nossos dias. Pessoas que vivem sozinhas, que não tem ninguém por elas, que ninguém, já todas as pessoas partiram, ou abandonaram, ou deixaram. E aí, o texto ainda nos diz outra coisa muito interessante. Embora o futuro dessa mulher talvez seja de solidão, de abandono, mas nesse momento de dor, o texto vai dizer que uma grande multidão acompanhava essa mulher. E eu acho que esse é um ensino muito importante para cada um de nós, também nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos estar perto um do outro, mas nós podemos estar juntos um com o outro em oração. Podemos estar juntos um com os outros em lágrimas. Podemos estar juntos um com os outros prestando serviço naquilo que é possível. Podemos estar juntos um com os outros orando. A tua dor é a minha dor. O teu medo agora também é o meu medo. A tua angústia também é a minha angústia. Talvez a tua falta de esperança, dúvidas, medos, incertezas também fazem parte da minha vida agora. Faz parte da nossa comunidade. Estamos na mesma situação, lidamos com as mesmas lutas, lidamos com as mesmas perguntas, nós lidamos com os mesmos sofrimentos. De repente acontece uma coisa na minha vida, de repente acontece e você é acometido de uma notícia como essa na sua casa. Mas essa mulher, nesse momento de sofrimento, ela não está sozinha. Uma multidão de pessoas cerca, uma multidão de pessoas acompanha a sua dor e a sua angústia. E nós precisamos aprender o que a Bíblia nos ensina e chama de uns aos outros. Precisamos estar com quem chora. Precisamos ser agentes de esperança. Precisamos ser agentes da esperança de Jesus Cristo. Precisamos levar as boas novas. Precisamos consolar uns aos outros. Precisamos recordar as palavras e as promessas de Deus uns aos outros. Precisamos estar um com os outros, mesmo que agora seja apenas através de um celular, através de uma câmera, mas nós precisamos estar um com os outros, precisamos viver comunidade, nós não podemos nos afastar, principalmente nesse tempo de incertezas, de medos, de sofrimento, de temores. Esse é o convite também que Jesus faz.
A Bíblia nos ensina a chorar uns com os outros, a consolar uns aos outros, a edificar uns aos outros, a se alegrar uns com os outros. Esse era o tema que está previsto para esse ano nos pequenos grupos, uns aos outros. Pior do que a morte, pior do que a dor e o sofrimento, pior do que a doença, é você ter que enfrentá-la sozinha e não ter ninguém junto com você. Isso é pior. Como há um tempo atrás eu preguei, se você está lembrado, sobre o paralítico do tanque de Betseba. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele não responde nem que sim, nem que não. Ele apenas diz, eu não tenho ninguém por mim. Pior do que a paralisia é não ter ninguém. Pior do que a situação que nós estamos vivendo agora é não ter ninguém. E você, ou grande parte da nossa comunidade, está agora em casa com a sua família. Mas há pessoas que não têm ninguém. Há pessoas que estão sozinhas, em quarentena nas suas casas. E nós precisamos estar atentos. E nós precisamos usar nossas mãos para orar e para fazer o que nós podemos fazer, o que é permitido fazer, a estar olhando o sofrimento e a dor um do outro. E eu quero continuar dizendo que ao sair da cidade, esse cortejo de morte está vindo para a cidade de Naim Jesus com seus discípulos. E duas grandes multidões se encontram. Uma multidão está com Cristo. Uma multidão está com um caixão, com lágrimas, com uma mãe chorando a morte de um filho. E uma multidão, expectativas de palavras, de esperança. E essas duas multidões se encontram. E o que me chama a atenção é que quando Jesus se aproxima da cidade, ao ver aquela mulher, ao ver aquela multidão, ao ver esse sepultamento, ao ver esse fúnebre ato de saída da cidade, o texto vai dizer no versículo 13, ao vê-la. Sempre de novo, se você olha nos evangelhos, existem algumas palavras muito especiais quando Jesus encontra pessoas. E Jesus encontra as pessoas nos seus olhos. Jesus vê essa mulher. Jesus vê essa mãe. E Jesus não somente vê com os seus olhos a tristeza, a angústia, o luto dessa mãe, das pessoas que estão em volta desse caixão. Mas muito mais do que isso, Jesus se compadece com essa mulher. Jesus não vê somente com os olhos, mas Jesus vê com o coração. E essa palavra compadecer aqui, a gente pode dizer que Jesus, as entranhas de Jesus, se remexem. É uma dor que vem do mais profundo do seu coração ao ver a angústia dessa mulher. Não é uma indiferença, não é somente uma dó, mas Jesus se coloca ao ver essa mulher, sente a dor dessa mulher. Aliás, esse é o evangelho que nós cremos. Jesus nos vê, não somente nos vê, mas também sente aquilo que nós sentimos. Por isso ele se fez gente como nós. Por isso ele se fez de carne e de osso. E ele sabe daquilo que nós passamos. Ele experimentou aquilo que nós experimentamos nesse mundo. E aí o texto diz que Jesus vê essa mulher e Jesus se compadece dessa mulher. E isso significa que Deus não está ausente da nossa dor, que Deus não está longe da nossa dor. Pelo contrário, na nossa dor, Jesus se aproxima, nos vê e tem compaixão de cada um de nós. Não pense que Deus retirou a sua mão no momento que nós estamos vivendo. Pelo contrário, Deus está nos vendo e Deus se compadece de toda a dor que nós estamos vivendo, que nosso país está vivendo e que nosso mundo está vivendo. Podemos achar que estamos esquecidos, mas nós não estamos esquecidos. Os olhos de Deus, os olhos de Cristo estão vendo e percebendo tudo o que acontece. Nós não estamos desabrigados da misericórdia e do amor de Deus. E Jesus se aproxima vendo, se compadecendo, e aí Jesus fala: não chore. Quando eu olho esse versículo, não chore, parece algo meio contraditório. Como é que uma mãe, já viúva, sem filho, acabou de perder o filho, está enterrando seu filho, não vai chorar? A própria palavra de Deus diz que
Nós precisamos chorar com quem chora. Só Jesus pode dizer, não chore. Eu e você, nós não podemos dizer para ninguém não chore. Porque nós não temos o poder de enxugar a lágrima de ninguém. Embora nós somos agentes de consolação e de esperança, embora o Espírito Santo é o Espírito de consolação, a nós não cabe nos dizer não chore. Porque nós não podemos resolver o problema do não chorar. E nesse caso o problema é a morte. O que nós podemos é anunciar as palavras de vida, o que nós podemos é anunciar as promessas de Deus. Mas nós precisamos chorar. A nossa tarefa é chorar com quem está chorando. A nossa tarefa é nos aproximar de quem está chorando. E muitas vezes nem falar nada, mas apenas chorar. Mas Jesus pode dizer, não chore. Porque Ele tem o poder da vida e da morte. Jesus vê essa mulher. Jesus se compadece dessa mulher. Jesus fala com essa mulher. Não chores. E Jesus toca nesse caixão. No contexto bíblico, tocar nos mortos significa impureza. Mas aqui, Jesus é puro. E o puro toca no impuro. O impuro é que fica puro. É algo maravilhoso. Jesus toca na morte. Jesus experimentou a morte na cruz. Jesus sabe o que é morrer. Mas Jesus não ficou na morte. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa confissão. É nisso que nós cremos. Aliás, a vida cristã, o discipulado, é ressurreição. É a esperança da vida eterna. E eu quero que você se alimente nesses dias sobre essas palavras. Nós cremos num Deus vivo que morreu, sim, morreu, sabe o que é morrer, sabe o que é morrer, sim, mas que ressuscitou e que está vivo, e o seu Espírito está entre nós e em nós, e nos dá a promessa da ressurreição, e por isso nós não precisamos temer também a enfermidade, nós não precisamos temer a morte. Se nós morrermos e nós cremos, então nós vamos ser ressuscitados em Cristo. Não tenha medo dos dias que estão pela frente. A palavra que nós precisamos anunciar para esse mundo, que aparentemente é um mundo de sepultamento nos dias que estamos vivendo, é que Cristo venceu a morte e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus não somente toca a morte, como Jesus com a sua boca ordena para que os mortos se levantem. Olha o versículo 14, onde Jesus diz: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. Jesus venceu a morte. Somente Jesus venceu a morte. Eu sou a ressurreição. Eu venci a morte. E nós precisamos confiar, crer e depositar toda a nossa vida nesse Jesus ressurreto. E porque Ele é um Deus vivo, Ele está no meio de nós e em nós. E eu quero recordar você dessas palavras. E eu quero que você se alimente dessas palavras. Para os dias em que nós estamos vivendo, para os dias incertos do qual nós não sabemos o que vai acontecer. Eu quero dizer para você, de maneira resumida, o que esse texto nos ensina. Primeiro, tudo parece estar tranquilo e de repente tempestades, sofrimentos e dores podem chegar na nossa vida. Segundo, eu quero dizer para você que pior do que viver dias de solidão, de sofrimento, de enfermidade, é não ter ninguém. Precisamos uns dos outros nesse momento. Mais do que nunca, precisamos uns dos outros. Quero dizer para você que Jesus vê você. Jesus vê para dentro do teu coração. Coisas que você não fala e expressa, Ele está vendo. Quero dizer para você que Jesus se compadece de você. Ele tem misericórdia de você. Quero dizer para você que no meio desse caos, a boca de Deus não está fechada.
porque Jesus fala. E Jesus vem com esperança, com palavras de vida, palavras de restauração. Não chores. Quero dizer para você que Jesus tem o poder da vida e da morte. A minha vida e a tua vida estão nas mãos do nosso Deus, que é o Criador da vida, que é aquele que sustenta a vida. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe de todas as coisas. Os dias das nossas vidas estão escritos no livro da vida. Antes nós vivermos qualquer um deles, já estavam escritos nos livros, no livro da vida. O autor é o próprio Deus. Ele é o Deus ressurreto. Ele está conosco. E a morte não é a última palavra. A ressurreição, a promessa da ressurreição e da vida eterna, essa sim é a nossa esperança. E nós cremos e confessamos o Cristo ressurreto. Aquele que estava morto não está mais. Ele levantou. Está sentado no caixão. E Jesus restaura esse filho, entrega esse filho novamente para essa mãe. Eu espero que você possa se apegar nessas palavras. Eu espero que você possa depositar a tua vida em Jesus, para os dias mais sombrios em que nós talvez vamos viver. Que Deus nos livre de todo mal. Que Deus afaste de nós essa enfermidade, mas se ela vir, nós não estamos sozinhos. Deus em Cristo, o ressurreto, Deus vivo, que tem o poder sobre a vida e a morte, está conosco. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus cuide de você, da tua casa, e saiba que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nada pode nos separar, nada, inclusive essa enfermidade, esse vírus que nós estamos vivendo, nada, nem ele, pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Amém.